A psicóloga fica chocada ao ver paciente negra pedindo ajuda após ser proibida. Era uma tarde qualquer na clínica, mas Vera Siciliano não era uma paciente comum. Ao entrar na sala, seus olhos brilhavam com um misto de tristeza e determinação. Vestida de maneira simples, mas elegante, a avó de 67 anos trazia consigo o peso de uma jornada emocional que parecia intransponível. Seu rosto, marcado pela vida, contava uma história que ecoava nas paredes brancas daquele consultório. "Eu não posso ver meus netos", ela exclamou, e o desespero em sua voz foi quase palpável. Sentada no divã, os cabelos grisalhos desgrenhados pareciam refletir a tempestade interna que a consumia. Vera sempre se dedicou à família. Acordava cedo para preparar o café, estava presente nas festas e era a primeira a intervir em qualquer problema. Mas hoje, sua vida estava despedaçada. O filho, Giovanni, e a nora. Enquanto falava, as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Me sinto tão impotente, tão abandonada. O desamparo a consumia, mas havia também uma centelha de esperança. Quando seu telefone vibrava, seu coração saltava. Giovanni ligou naquela manhã, e a notícia que trouxe era devastadora. A família estava à beira da falência, quase sem dinheiro para pagar a casa. Embora a dor dessa situação estourasse como um estopim em sua alma, Vera percebeu que tinha uma chance de reverter a situação. Seu amor incondicional ainda poderia fazer a diferença. Mas agora, ela tinha condições. "Quero ajudar, mas preciso de liberdade. Quero ser avó, não uma crítica." A determinação em sua voz fez a psicóloga levantar a sobrancelha, intrigada. Poderia essa mulher frágil, mas forte, se reerguer e encontrar um novo caminho para sua família? À medida que as sessões de terapia familiar avançavam, Vera e Amanda foram forçadas a enfrentar suas inseguranças. Mas a sombra do passado de Amanda ainda pairava sobre elas, uma sombra que poderia ou não ser a chave para a reconciliação. Durante uma sessão, algo inesperado aconteceu. Um segredo que Amanda guardava como um tesouro, algo que poderia mudar tudo entre elas. As duas mulheres se encontraram numa convergência inesperada de vulnerabilidades, uma conexão que antes parecia impossível. Com os olhos arregalados, a psicóloga observou cada emoção, cada respiração. Um ciclo de compreensão que estava prestes a começar. O respeito e as intimidades começaram a se entrelaçar. No entanto, enquanto a expectativa de um novo laço amadurecia, Vera ainda se perguntava se o passado de Amanda conseguiria se abster de assombrar seu presente. A tensão estava no ar. Permitirá essa nova união florescer ou as feridas reabertas a separariam para sempre? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão estava no ar. A psicóloga observou Vera e Amanda. A expectativa entre elas era palpável, quase elétrica. Os olhares se cruzavam, mas nenhum movimento parecia seguro. Foi quando um som agudo cortou o silêncio da sala, o toque do telefone de Amanda. Ela hesitou, mas acabou atendendo quase mecanicamente. A voz do outro lado parecia distante, mas as palavras conseguiram atravessar a sala de terapia. "Temos um problema sério." O tom de voz dela mudava, tenso e ansioso. Vera franziu a testa. Algo não estava certo. Amanda levantou-se abruptamente. As mãos tremiam. "Onde você está?" "Sim, eu entendi. Diga a ele que eu já vou." Depois que desligou, a expressão dela mudou de súbita.
como se uma nuvem carregada estivesse prestes a desabar. Eu preciso ir agora. Vera sentiu um nó na garganta à vista dessa intensidade. Ela queria saber o que estava acontecendo, mas algo em Amanda a fez perceber que não era a hora de intervir. A psicóloga, atenta, fez um movimento para levar a conversa de volta ao diálogo que estavam tendo. Amanda, o que houve? Podemos lidar com isso juntas. Mas, sem mais explicações, Amanda pegou a bolsa e se dirigiu para a porta. Desculpe, eu não posso esperar. E, antes que a psicóloga pudesse impedir, ela saiu, as sapatilhas ecoando contra o piso. Vera se sentiu tensa, com um aperto no peito. Algo terrível estava prestes a desmoronar. Foi então que a psicóloga virou seu olhar para Vera. Vamos focar em você neste momento. Como podemos retomar sua relação com seus netos? Mas, no fundo, a urgência de Amanda fez as inseguranças de Vera aumentarem. O que será que está acontecendo? Cerca de meia hora depois, enquanto a psicóloga tentava ajudar Vera a abrir seu coração, a porta se abriu novamente. Mas não foi Amanda que entrou. Era Giovanni, com os olhos arregalados, uma expressão de pânico no rosto. Vera, você precisa ouvir isso. Ele parecia à beira de um colapso. Giovanni, o que aconteceu? Ela estava confusa, suas emoções balançando entre a esperança e o medo. A voz dele saiu trêmula. É sobre Amanda. Ela não está bem. E você precisa saber que existe algo muito pior. Algo que ela nunca te contou. O coração de Vera acelerou. O que você quer dizer? Giovanni respirou fundo, tentando se recompor. Amanda não é quem você pensa. Ela tem um passado, uma doença, algo que foi escondido de todos nós. Ela tem um diagnóstico que pode afetar toda a nossa família. A sala se encheu de um silêncio pesado. Vera olhou para Giovanni, a mente explodindo de perguntas. O que ele estava sugerindo? Não fazia sentido, mas ao mesmo tempo fazia. Só agora ela lembrava das pequenas mudanças no comportamento de Amanda, dos acessos de raiva. Um diagnóstico de quê? As palavras de Giovanni foram como uma lâmina que cortou a tensão. Ela é bipolar, Vera, e não está fazendo tratamento, desde sempre. Estamos correndo um sério risco com tudo isso, com as crianças. Os olhos de Vera se encheram de lágrimas. O choque a fez vacilar. A sensação de impotência foi intensa, um caminho escuro à sua frente. O que significaria para sua família? Enquanto as palavras de Giovanni ecoavam em sua mente, uma nova preocupação crescia. A vida estava prestes a se desdobrar em direções que nunca poderia ter imaginado. A sala estava em desordem, mas a bagunça emocional superava tudo. O que eles poderiam fazer agora? A possibilidade de enfrentar esse novo fantasma fez Vera sentir que o peso em seu peito se tornava ainda maior. O passado e o presente colidiam de uma maneira chocante. Quais segredos mais estavam prestes a serem revelados? Mais importante, o que aconteceria com os netos se a verdade viesse à tona? O desespero tomou conta de Vera, e com isso, uma nova união parecia cada vez mais distante. A sala estava em silêncio, pesado como chumbo. Vera olhava para Giovanni, e coração acelerado, repleto de perguntas. Ela mal conseguia processar a revelação. Amanda, a nora que ela tanto tentava entender, lutava contra demônios invisíveis que afetavam toda a família. O que mais havia escondido? A ideia a torturava. Giovanni, o que precisamos fazer? A voz de Vera era uma mistura de desespero e determinação. Ela precisava agir, precisava saber o que fazer. Mas ele não respondeu. Estava fixo em um ponto atrás dela, os olhos arregalados, pálido. Vera seguiu o olhar dele, e uma sensação de frio percorreu sua espinha. Do corredor, uma figura familiar apareceu. Era Amanda, mas não era a mesma mulher que saíra apressada.
Seu rosto estava inchado, os olhos vermelhos e as roupas desarrumadas. Ela parecia perdida. O que vocês estão fazendo aqui? A voz dela era um sussurro, quase desesperado. Amanda, Vera exclamou, o coração disparando. Você precisa saber sobre o que Giovanni... Cale-se! Amanda gritou, causando um eco na sala silenciosa. Não quero ouvir sobre isso. Todo o seu ser parecia vibrar de raiva e medo ao mesmo tempo. Vera sentiu um nó na garganta. Havia uma conversa muito importante, disse Giovanni tentando manter a calma. Precisamos de você, Amanda. Os meninos precisam de você. As mãos de Amanda tremiam quando ela olhou para os dois. Uma raiva contida se transformava em dor. Vocês nem sabem de nada. A voz dela quebrava, mas mesmo assim o olhar desafiador estava presente. Vera olhava para ela com a preocupação estampada no rosto. O que mais estava acontecendo? Diga a verdade, Giovanni insistiu, a voz tremendo, ameaçando quebrar. A tensão se acumulava como a pressão antes de uma tempestade. Não posso contar. Ela finalmente murmurou, e as lágrimas escorriam. Foi então, no meio dessa tempestade emocional, que algo surpreendente aconteceu. Uma mensagem no telefone de Amanda tocou, intrusiva. Ela hesitou, mas acabou olhando, as mãos ainda trêmulas. Vera virou-se, a curiosidade a consumindo. Amanda leu a mensagem e sua expressão mudou bruscamente. O rosto se iluminou com uma mistura de horror e surpresa, como se tivesse sido atingida por um relâmpago. Não pode ser, ela murmurou, quase sem voz. Amanda, o que foi? Giovanni perguntou, preocupado. Mas ela não respondeu. Seu olhar estava fixo na tela do celular, os olhos arregalados. A tensão na sala era palpável. O que há com você? Vera insistiu. Sua mente estava a 1000 por hora, temendo o que podia vir a seguir. Foi então que Amanda, num instante de impulso quase desesperado, começou a falar. Eu tenho um irmão. Eu nunca contei a ninguém. Um irmão que foi levado. E ele voltou. Ele está aqui. Ele é perigoso. As palavras de Amanda cortaram o ar como uma faca afiada. Giovanni e Vera trocaram olhares atônitos. O que você quer dizer com perigoso? Giovanni perguntou, a voz tremendo. A revelação era um soco no estômago, a tensão atingindo novos níveis. Ele quer se vingar de mim, da nossa família. Eu não posso deixar que isso chegue a vocês, por favor. Ele não é apenas um problema. Ele é um verdadeiro perigo. Amanda desabafou, a voz falhando. Assim o pânico tomou conta da sala. Uma nova dimensão de medo havia sido introduzida. O coração de Vera parecia parar por um momento. Onde ele está? Ela indagou, quase engolindo as palavras. Precisamos fazer algo. Mas Amanda apenas balançou a cabeça, a expressão de desespero se instalando. Não é seguro. Podemos não sair daqui com vida. Ele pode estar nos seguindo agora. Um grito sufocado escapou de seu peito e Vera sentiu o peso da revelação desmoronando suas esperanças. Uma sombra pairava sobre a família, ameaçando engolir tudo. A casa, que já havia sido uma prisão emocional, agora se transformava em uma verdadeira armadilha, cheia de segredos a serem revelados. Enquanto a tensão aumentava, um bate-estaca ecoou na porta principal. O som era como um sinal de alerta. Vera e Giovanni se entreolharam, o medo refletido em seus olhos. É ele, Vera sussurrou. E Amanda, em estado de choque, apenas assentiu. O que aquele irmão escondido significava para os netos, para a família? O desenrolar daquela cena indicava um novo caminho sombrio. E agora tudo estava prestes a mudar de novo. A sala estava em silêncio, pesado como chumbo. Vera olhava para Giovanni,
o coração acelerado, repleto de perguntas. Ela mal conseguia processar a revelação. Amanda, a nora que ela tanto tentava entender, lutava contra demônios invisíveis que afetavam toda a família. O que mais havia escondido? A ideia a torturava. Giovanni, o que precisamos fazer? A voz de Vera era uma mistura de desespero e determinação. Ela precisava agir, precisava saber o que fazer, mas ele não respondeu. Estava fixo em um ponto atrás dela, os olhos arregalados, pálido. Vera seguiu o olhar dele e uma sensação de frio percorreu sua espinha. Do corredor, uma figura familiar apareceu. Era Amanda, mas não era a mesma mulher que saíra apressada. Seu rosto estava inchado, os olhos vermelhos e as roupas desarrumadas. Ela parecia perdida. O que vocês estão fazendo aqui? A voz dela era um sussurro, quase desesperado. Amanda! Vera exclamou, o coração disparando. Você precisa saber sobre o que Giovanni... Cale-se! Amanda gritou, causando um eco na sala silenciosa. Não quero ouvir sobre isso. Todo o seu ser parecia vibrar de raiva e medo ao mesmo tempo. Vera sentiu um nó na garganta. Havia uma conversa muito importante, disse Giovanni, tentando manter a calma. Precisamos de você, Amanda. Os meninos precisam de você. As mãos de Amanda tremiam quando ela olhou para os dois. Uma raiva contida se transformava em dor. Vocês não sabem de nada. A voz dela quebrava, mas mesmo assim, o olhar desafiador estava presente. Vera olhava para ela com a preocupação estampada no rosto. O que mais estava acontecendo? Diga a verdade, Giovanni insistiu, a voz tremendo. A tensão se acumulava, como a pressão antes de uma tempestade. Não posso contar. Ela finalmente murmurou e as lágrimas escorriam. Foi então, no meio dessa tempestade emocional, que algo surpreendente. Ela hesitou, mas acabou olhando, as mãos ainda trêmulas. Vera virou-se, a curiosidade a consumindo. Amanda leu a mensagem e sua expressão mudou bruscamente. O rosto se iluminou com uma mistura de horror e surpresa, como se tivesse sido atingida por um relâmpago. Não pode ser, ela murmurou, quase sem voz. Amanda, o que foi? Giovanni perguntou, preocupado, mas ela não respondeu. Seu olhar estava fixo na tela do celular, os olhos arregalados. A tensão na sala era palpável. O que há com você? Vera insistiu. Sua mente estava a 1000 por hora, temendo o que podia vir a seguir. Amanda, num instante de impulso quase desesperado, começou a falar. Eu tenho um irmão. Eu nunca contei a ninguém. Um irmão que foi levado. E ele voltou. Ele está aqui. Ele é perigoso. Mas eu também nunca contei que ele não é apenas meu irmão. As palavras dela cortaram o ar como uma faca. Giovanni e Vera trocaram olhares atônitos. O que você quer dizer com isso? Giovanni questionou, a voz tremendo. E então a voz de Amanda se elevou na sala, cheia de uma mistura de emoção e desespero. Ele é o pai biológico das crianças. Ele foi tirado de mim quando eu era adolescente. Sua mãe, que eu nunca conheci, me contou sobre ele antes de morrer. O plano dele é se vingar por me abandonarem, por tudo. O choque foi como um golpe intenso. Giovanni recuou involuntariamente, a expressão horrorizada. O quê? Como assim? As lágrimas de Amanda escorriam livremente agora, e ela tremia. Quando ele voltou, primeiro achei que tudo seria normal, mas eu não sabia que ele era um sociopata, um verdadeiro perigo. Ele ameaçou matar todos que se colocassem no caminho dele. Vera sentiu um frio intenso percorrer seu corpo. Cada palavra de Amanda arrastava a sala para um abismo. E agora está de volta? O que ele quer com os meninos?
perguntou Vera com a voz trêmula, a urgência crescendo. Ele quer que eu escolha entre você, Giovanni, ou a vida dos meus filhos. Se eu contar a verdade, ele vai machucá-los. O desespero na voz de Amanda estava crescendo, e Vera podia sentir seus brios sendo rasgados. Antes que eles pudessem processar isso, um bate-estaca ecoou na porta principal. O som reverberou no silêncio, um alerta que fez Vera prender a respiração. É ele? Sussurrou. Um clima de terror pairava no ar, e todos estavam paralisados. Amanda, pálida como uma folha, sussurrou. Ele está aqui. Vera e Giovanni trocaram olhares de horror. O que esse irmão significava para a família? Para os netos? E quando a porta se abriu lentamente, revelando uma sombra na entrada, Vera soube que nada seria como antes. O que mais havia nessa história que ainda não sabiam? A verdade estava prestes a se revelar de uma forma devastadora, e nada poderia prepará-los para o que viria a seguir. Esta não era apenas a luta de uma família. Era uma corrida contra o tempo e os segredos que quase desmoronavam tudo. O som do bate-estaca reverberou na sala, cortando o ar como uma faca. O coração de Vera disparou e ela mal conseguiu respirar. Giovanni e Amanda estavam congelados, os olhos fixos na porta. Um segundo pareceu uma eternidade. O bate-estaca se repetiu, essa vez mais forte. Amanda levou as mãos ao rosto, como se estivesse tentando se proteger. Ele está aqui, eu não posso deixar ele entrar. O desespero na sua voz fez Vera sentir um frio na espinha. Giovanni olhou para a mãe, sua expressão aterrorizada. Mãe, precisamos fazer algo. Não podemos esperar. A voz dele tremia. A tensão estava tão alta que Vera podia quase tocar. Sabia que a família estava em perigo, mas o que podiam fazer? Amanda se virou, ainda sem acreditar. Se ele entrar, tudo estará acabado. Vocês não entendem? Ele não vai hesitar em machucar vocês. A angústia vibrava em suas palavras. Antes que alguém pudesse responder, a porta foi aberta lentamente. A figura que apareceu era alta e estava encapuzada, o rosto escondido nas sombras. Vera prendeu a respiração enquanto a figura avançava. Um frio profundo a envolveu, e todos na sala pareceram se mover em câmera lenta. Amanda. A voz profunda e rouca foi como um tremor através do espaço. Estamos juntos de novo. Você não pode se esconder de mim. O homem deu um passo à frente e Vera sentiu o pânico crescer. Não, por favor, Amanda gritou, recuando como um animal acuado. Você não pode fazer isso. O homem removeu o capuz, revelando um rosto que Vera conhecia bem. Uma sensação de choque a atingiu como um soco no estômago. Joshua? Sua voz saiu quase em um sussurro. Era o irmão perdido de Amanda. Mas agora ele não era mais uma criança. Ele parecia um estranho. Um homem com um ar ameaçador. Você realmente pensou que poderia escapar de mim? Ele olhou para Giovanni e Vera com desprezo. Eu voltei para buscar o que é meu. Vera ficou paralisada. Tentou conectar as peças em sua mente, mas tudo parecia tão confuso. O que você quer? Ela conseguiu perguntar. Quero o que me foi tirado. Quero minha família. O olhar de Joshua estava vazio e frio. E não vou deixar que essa velha e seu filhote se colocam no meu caminho. A palavra velha cortou Vera como vidro. O desdém dele a fez sentir uma raiva que começava a borbulhar. Você não sabe nada sobre nós. Sua voz soou mais forte do que se sentia. Ela tira os olhos dele e foca em Amanda, que parecia a ponto de desabar. Ele avançou um passo e algo em seu olhar deixou Vera aterrorizada. Ela notou que nas suas mãos havia algo que brilhava. Uma faca. O coração dela saltou.
Não, por favor. Silêncio, ele gritou, e Vera sentiu um nó na garganta. Algo na aura dele mudara, como se aquela figura tivesse transformado o clima da sala em um presságio de morte. Você, Amanda, tem que escolher. Eles ou eu. Ele olhou para Giovanni profundamente. Você quer continuar com a vida deles? Então venha comigo. Cada um de vocês tem um papel a desempenhar e é hora de assumir. A atmosfera se tornou insuportável. Vera sentiu seu mundo desmoronar. Joshua ameaçava tudo. Mas havia mais. Havia algo em seus olhos, um lampejo, um espírito que parecia familiar. E então, naqueles instantes horripilantes, Vera teve uma ideia. Era uma chance, a única chance. Não é apenas você o que tem poder. Vera se levantou. Amanda, você é sua própria mulher. Não deixe ele lhe ditar o que fazer. Amanda olhou para sua mãe e, enquanto Joshua se movia mais perto, levou um profundo e hesitante respirar. Não, isso não pode ser o fim. O conflito estava estampado em sua face. Mas a porta estava escancarada, as sombras balançando em seus olhos. Joshua parecia prestes a explodir em raiva. Faça sua escolha, Amanda, ou tudo o que ama estará perdido. O peso das declarações pesava sobre eles, como uma tempestade prestes a cair. E no meio da confusão, o alarmante eco de um sirene soou do lado de fora. A salvação estava chegando, mas a dúvida pairava no ar. O que realmente aconteceria se a polícia aparecesse? O que Joshua faria? Vera sabia que nada seria como antes. As lealdades estavam prestes a ser testadas de uma maneira que nenhum deles poderia imaginar, e a pergunta pulsava no ar. Até onde você iria para proteger sua família? A sala permaneceu em um silêncio opressivo. Joshua estava diante deles, um homem que gerava tanto medo quanto familiaridade. Ele olhou fixamente para Amanda, e Vera sentiu que um abismo se abria atrás dela. Escolha, Amanda. A tensão estava eletrificada, como se a sala estivesse prestes a explodir em caos. Amanda, com lágrimas escorrendo pelo rosto, recuou. Você não pode fazer isso. Sua voz soou desesperada, certa de que a situação estava além do que ela poderia suportar. Mas antes que pudesse fazer qualquer escolha, um barulho na porta principal fez o coração de Vera quase parar. O som de passos apressados soava como um tambor. Parece que temos companhia, Joshua disse, com um sorriso maligno. Ele parecia relaxado, como se a presença de um novo elemento fosse apenas uma acompanhante ao seu show de horrores. Em um repente, a porta se abriu. Era uma mulher, alta e com um olhar intenso. Algo na forma como ela entrou fez todos congelarem. Declaro que volto para buscar o que é meu, ela disse, a voz firme e cheia de intenção. Joshua, você não tem ideia do que está prestes a enfrentar. Vera não conseguia acreditar no que via. Era Valéria, a mãe de Amanda, uma mulher que todos acreditavam estar morta há anos. Ela havia desaparecido sem deixar rastros, como um fantasma na vida de todos. O choque causado pela presença dela era um sinal de terror e esperança ao mesmo tempo. "A mãe, como você?" Amanda balbuciou, olho arregalado. A incredulidade estava estampada em seu rosto. Valéria se adiantou, peitando Joshua com um olhar desafiador. "Estou aqui para proteger minha filha, e tudo o que você deseja vai acabar em nada." Joshua passou a mão pelo cabelo, já demonstrando um desdém crescente. "Você não deveria ter voltado, Valéria. Não percebe que essa família foi destruída por sua ausência? Você não tem poder aqui." O ar ficou tenso. Vera sentiu o peso da revelação. Joshua conhecia Valéria e sabia muito mais do que deixava transparecer. O tempo parecia ter parado enquanto ela olhava entre os dois, tentando entender. "Eu sei que você é parte do nosso passado, mas não sou uma vítima das suas escolhas."
Valéria enfrentou Joshua sem recuar. Você nunca irá machucá-los. Em vez disso, você terá que lidar com as consequências do seu retorno. Então um grito penetrante ecoou pelo corredor. Era Pedro, o neto de Vera, que estava escondido. Ele entrou correndo, os olhos arregalados de medo, e se lançou para os braços de Vera. Vovó, o que está acontecendo? A cena desmoronou num instante. Joshua virou-se rapidamente, o olhar fixo em Pedro. Quem é esse? O olhar dele era gélido, como um predador encontrado em meio ao jogo. Vera apenas ficou paralisada, abraçando Pedro ainda mais apertado, como se pudesse protegê-lo apenas com seu corpo. Agarra-se a ele, Vera, Valéria gritou. Ele é a chave. As palavras dela tinham um peso que Vera não conseguia entender. O que isso significava? Por que Pedro era a chave? Joshua se aproximou, a expressão cada vez mais ameaçadora. Dê-me o garoto, Amanda, ou o que eu realmente quero se tornará muito, muito difícil para todos. Vera sentiu um nó na garganta e uma raiva ardente a invadir. Como ele poderia ameaçar a vida de uma criança? Então, como se a situação não pudesse ficar mais intensa, Valéria revelou algo que derrubou a todos. Joshua, você não sabe de nada. Ele não é apenas a chave. Ele é o mais próximo que você pode ter de um irmão. Silêncio. O tempo pareceu parar. Vera olhou para Valéria, percebendo a verdade que era impensável. Amanda era irmã de Joshua. A revelação despedaçou todas as certezas e cada base que a família havia construído. E o que isso significava para eles agora? Até onde aquele jogo poderia levá-los? Vera sabia que uma linha tenebrosa acabara de ser traçada entre eles, e todas as suas certezas estavam desmoronando. Como assim? Joshua parecia enraivecido, e a incredulidade estampada em seu rosto mostrava quão profundo ele estava mergulhado em seus próprios segredos. As sombras eram agora palpáveis. O que estava por vir poderia mudar tudo. E enquanto a tensão pairava no ar, Vera se perguntou, com uma sensação de desespero avassalador: o que mais estava por vir dessa família que parecia um verdadeiro labirinto de segredos? A sala estava em confronto. A tensão girava em círculos, quase palpável. Joshua encarava Amanda, a confusão se espalhando por seu rosto. Então, a realidade os atingiu como um tsunami. Vera, ainda P. O que você quer dizer com isso? Ela gaguejou, as palavras saindo trêmulas. Valéria, com um olhar decidido, fez um movimento brusco em direção a Joshua. Você é um mentiroso. Sempre foi. Então, algo inesperado aconteceu. No meio da tensão, Valéria tirou uma pequena caixa do bolso. O objeto brilhava sob a luz da sala e o olhar de todos se fixou nela. Isto é seu, Joshua. Você não pode escapar disso. A expressão de Joshua mudou rapidamente, de desdém para pavor. O que é isso? A voz saiu como um rosnado, mas a dúvida estava clara em seu olhar. Valéria, com um toque de determinação, abriu a caixa. Dentro havia uma série de documentos, fotos antigas e uma pequena fita que parecia muito importante. Esses são os documentos que provam quem você realmente é, não o que você acredita ser. Vera sentiu um nó na garganta. O que você está segurando? O que isso significa? A urgência nas palavras dela estava em cada sílaba. Joshua caminhou lentamente, como se o peso das revelações o estivesse enterrando. Não, não pode ser. Eu não sou. Eu não posso ser. As palavras escapavam, o desespero tomando conta dele. Então, de repente, uma voz feminina, estrondosa e autoritária cortou o ar. Joshua, pare de mentir para si mesmo. Era a esposa dele que Vera nem sabia que existia. Ela surgiu do fundo do corredor com um olhar que parecia um raio. Eu sabia que você voltaria para se vingar. E agora você vai me ouvir.
Vera ficou paralisada, os olhos arregalados. Quem é você? Ela queria entender, queria saber como alguém como Joshua podia ter uma esposa e ainda assim se comportar como um monstro. Sou a Jéssica, ela anunciou com um orgulho ferido. E aquela criança que você pensou em usar como moeda de troca é a nossa filha. Ela apontou para Pedro, que estava escondido atrás de Vera, seus olhos se enchendo de medo. A revelação foi como um tapa na cara de todos. Joshua, agora com os olhos cheios de loucura, olhou para Jéssica incrédulo. Como você? Não, isso não pode ser verdade. Mas Jéssica avançou, febril. Você pensou que poderia tocar o inferno em nossa família sem nenhuma consequência? Você não tem ideia do que estamos passando. A voz dela estava saturada de dor e determinação. A sala estava em uma tempestade de reações. Vera, ainda sem acreditar, olhou para Amanda. Então, o que isso significa? Você e Joshua são irmãos? E você sabia sobre a sua filha? O rosto de Amanda estava coberto de lágrimas. Eu não sabia. Ninguém me contou. Eu só queria que ele fosse embora. O desespero a consumia. Vocês não entendem. Ele tem que pagar pelo que fez. Joshua gritou, a raiva refletindo em seus olhos. Ninguém pode impedir que eu faça o que preciso. A sala parecia um campo de batalha. Não, isso não é sobre você, Vera gritou, a dor explodindo em suas palavras. Você está colocando todos em perigo, Joshua, isolado em sua própria loucura. Ergueu a cabeça, como se tivesse encontrado uma nova determinação. Não vou deixar que vocês destruam o que eu construí. Vou lutar por minha família. E neste momento, o som de uma sirene ecoou mais perto, cortando o ar pesado de tensão. A polícia estava a caminho. A batalha estava prestes a ser jogada em uma nova arena. Vera olhou para Joshua, para Jéssica, para Amanda e até para Valéria. O que isso significava para eles agora? Enquanto a sirene se aproximava, Vera teve um pensamento claro e doloroso. Tudo estava prestes a mudar, e nenhum deles, nem mesmo Joshua, sabia que aquele era apenas o começo de um jogo muito mais perigoso. E agora, com a verdade prestes a desmoronar, a única pergunta que restava era: quem realmente se salvaria nessa guerra de segredos? O som da sirene reverberou pelo ar, como um prenúncio de um caos iminente. Vera olhou ao redor, sentindo que a tensão estava prestes a explodir. Joshua fixou o olhar em Jéssica, a ira refletida em seus olhos. A presença dela trouxe um novo elemento ao jogo, e Vera podia senti-lo. Jéssica gritou avançando. Era como se ela estivesse ali apenas para derrubar o castelo de cartas que ele havia construído. Eu não vou deixar que você destrua esta família novamente. Mas Joshua não recuou. Você não tem ideia do que eu sou capaz, Jéssica. Você não pode me parar. A raiva, agora misturada com um toque de medo, fez sua voz tremer. Vera sentia seu coração disparar. O que ocorria diante dela parecia uma tempestade de emoções desenfreadas. Tomada pelo desespero, tentava se colocar entre eles. Parem, por favor. Isso não vai resolver nada. Sua voz era um grito perdido no meio da confusão. Pedro, agarrado à perna da avó, sentiu o medo se espalhar pelo corpo. E foi então que, sem aviso, um estrondo ecoou pela sala. Um raio atravessou uma janela, como um sinal claro de que as coisas haviam saído do controle. Todos pararam, olhares trocados, confusão assolando suas expressões. O estilhaçado vidro foi seguido por um grito angustiado. Joshua, o que você fez? Vera questionou, começando a conectar os pontos. Ele estava se comportando de forma cada vez mais errática, como se um vendedor de ilusões tivesse revelado seu verdadeiro eu.
Algo nele estava prestes a estourar. Foi um acidente, Joshua gritou, sua voz se elevando. Eu estou no controle. Isso fez Vera tremer. Mas então, a sala foi envolta em um silêncio pesado. Um momento de suspensão, como se o universo estivesse segurando a respiração. Foi nesse instante que um novo som se fez ouvir. Um aviso angustiante. Um bip constante que parecia vir do celular de Joshua. Ele olhou para o dispositivo, os olhos arregalados de terror. Não, não pode ser. Sua voz soou como um lamento. O celular piscava com uma mensagem que parecia um pesadelo. Ele clicou rapidamente na tela e a expressão em seu rosto mudou instantaneamente. A fúria foi substituída por um pânico desesperado. Eles descobriram. Quem descobriu o quê? Vera se virou, a confusão a envolvendo. Ela queria entender, mas tudo parecia emaranhado e distorcido. Joshua olhou para eles, agora completamente descontrolado. A organização. Eles sabem onde eu estou. Vocês têm que entender, eles vêm atrás de mim. Suas palavras fluíam como água em queda. Pânico em cada sílaba. Que organização? O que você está dizendo? Perguntou Giovanni, cada vez mais intrigado e preocupado. A revelação parecia serpenteante, dando voltas em uma história que se tornava mais estranha e assustadora. Eu não posso dizer, Joshua gritou, correndo para trás, como um animal acuado. Prestem atenção, eles não vão apenas querer me. Eles vão querer cada um de vocês. Nossos segredos podem ser mortais. Uma fraqueza em sua voz revelava que ele não estava tão seguro quanto fazia parecer, e Vera se deu conta de que a configuração inteira estava mudando. E então, um novo alarde se juntou à confusão. A porta principal foi aberta abruptamente, e duas figuras robustas e uniformizadas entraram. A polícia. Vera sentiu o pânico aumentar. O que está acontecendo aqui? Um dos oficiais exigiu, brandindo seu distintivo. A tensão na sala saltou como uma corda esticada prestes a quebrar. Joshua virou-se para os oficiais, seu rosto uma composição grotesca de raiva e desespero. Eles não podem me levar. Vocês não sabem o que vão fazer se me pegarem. E naquele instante, um novo tipo de tensão também pairava. Uma onda de revelações ainda não exploradas estava à espreita. Uma figura do passado, uma sombra envolta em segredos, parecia se manifestar através de cada olhar e cada movimento. Enquanto todos olhavam incrédulos, um pensamento cruel atravessou a mente de Vera. O que mais ainda estava escondido? O que mais seriam obrigados a enfrentar? O silêncio pairava na sala. O peso do desconhecido era aterrorizante. O que aconteceria daqui para frente? E enquanto as sirenes ecoavam lá fora, o coração de Vera estava em um turbilhão, pressentindo que a verdadeira tempestade ainda estava por vir. A sala estava em confronto. A tensão girava em círculos, quase palpável. Joshua encarava Amanda, a confusão se espalhando por seu rosto. Então a realidade os atingiu como um tsunami. Vera, ainda processando tudo, sentiu seu coração acelerar. O que você quer dizer com isso? Ela gaguejou, as palavras saindo trêmulas. Valéria, com um olhar decidido, fez um movimento brusco em direção a Joshua. Você é um mentiroso, sempre foi. E então, algo inesperado aconteceu. No meio da tensão, Valéria tirou uma pequena caixa do bolso. Veja-ta sob a luz da sala, e o olhar de todos se fixou nela. Isto é seu, Joshua. Você não pode escapar disso. A expressão de Joshua mudou rapidamente, de desdém para pavor. O que é isso? A voz saiu como um rosnado, mas a dúvida estava clara em seu olhar. Valéria, com um toque de determinação, abriu a caixa.
Dentro havia uma série de documentos, fotos antigas e uma pequena fita que parecia muito importante. Esses são os documentos que provam quem você realmente é, não o que você acredita ser. Vera sentiu um nó na garganta. O que você está segurando? O que isso significa? A urgência nas palavras dela estava em cada sílaba. Joshua caminhou lentamente, como se o peso das revelações o estivesse enterrando. Não pode ser. Eu não sou. Eu não posso ser. E agora você vai me ouvir. Vera ficou paralisada, os olhos arregalados. Quem é você? Queria entender. Queria saber como alguém como Joshua podia ter uma esposa e ainda assim se comportar como um monstro. Sou a Jéssica, ela anunciou com um orgulho ferido. E aquela criança que você pensou em usar como moeda de troca é a nossa filha. Ela apontou para Pedro, que estava escondido atrás de Vera, seus olhos se enchendo de medo. A revelação foi como um tapa na cara de todos. Joshua, agora com os olhos cheios de loucura, olhou para Jéssica, incrédulo. Como você? Não, isso não pode ser verdade. Mas Jéssica avançou febril. Você pensou que poderia tocar o inferno em nossa família sem nenhuma consequência? Você não tem ideia do que estamos passando. A voz dela estava saturada de dor e determinação. A sala estava em uma tempestade de reações. Vera, ainda sem acreditar, olhou para Amanda. Então, o que isso significa? Você e Joshua são irmãos? E você sabia sobre a sua filha? O rosto de Amanda estava coberto de lágrimas. Eu não sabia. Ninguém me contou. Eu só queria que ele fosse embora. O desespero a consumia. Vocês não entendem. Ele tem que pagar pelo que fez. Joshua gritou, a raiva refletindo em seus olhos. Ninguém pode impedir que eu faça o que preciso. E neste momento, o som de uma sirene ecoou mais perto, cortando o ar pesado de tensão. A polícia estava a caminho. A batalha estava prestes a ser jogada em uma nova arena. Vera olhou para Joshua, para Jéssica, para Amanda e até para Valéria. O que isso significava para eles agora? Enquanto a sirene se aproximava, Vera teve um pensamento claro e doloroso. Tudo estava prestes a mudar, e nenhum deles, nem mesmo Joshua, sabia que aquele era apenas o começo de um jogo muito mais perigoso. E enquanto todos se preparavam para o que vinha, a porta da sala se abriu com um estrondo. 2 figuras entraram. Não era a polícia, mas sim um grupo de homens de terno, com semblantes frios e decididos. Joshua, estamos aqui para você. O jogo acabou. Seus rostos eram implacáveis e o clima ficou ainda mais tenso. Joshua arregalou os olhos. Não! Como vocês me encontraram? O desespero e o medo agora estavam estampados em seu rosto. Ele mirou ao redor, mas estava encurralado. Você não pode escapar das suas responsabilidades, nem das suas opções. Venha conosco ou enfrente as consequências. A voz do líder era baixa, mas poderosa, como uma sombra pesada. O impacto foi imediato. Amanda, Valéria, Vera e Giovanni ficaram em estado de choque. Seus corpos rígidos, absorvendo a realidade que se desdobrava diante deles. E então, como se um botão tivesse sido acionado, Joshua se lançou na direção deles. Fujam! Acreditem em mim. Não podem ficar aqui. Não. Você não pode fugir novamente. Jéssica implorou avançando para ele. A confusão e o medo misturados na sala criaram um estado de caos absoluto. E enquanto todos tentavam entender o que estava acontecendo, Joshua olhou para eles, uma expressão quase de súplica em seus olhos. Eu fiz algo que vocês não sabem, algo que não posso mais controlar. O desespero tomou conta de Vera. O que mais você escondeu de nós? O que você fez?
A tensão se acumulava, o peso da verdade implacável pairando como uma tempestade prestes a desabar. E quando Joshua abriu a boca para falar, um grito cortante ecoou pela sala. Era o grito de uma mulher, a própria mãe de Joshua, que havia sido deixada para trás. Não, não. Joshua, você não pode. A revelação final pairou no ar como um golpe devastador. A mulher entrou na sala, com olhos desesperados e cheios de dor. Você nunca poderia ter feito isso. Ele é seu irmão, e você não percebeu que a verdade muito mais maligna está prestes a ser revelada. O tempo pareceu parar. Vera olhou ao redor, seu coração batendo descompassado. A verdade estava se desdobrando em dimensões que eles nunca poderiam ter imaginado. E enquanto todos enfrentavam esse novo horror, a única certeza era que a história deles havia mudado para sempre. E a pergunta pairava no ar. O que mais estavam prestes a descobrir? A sala estava em um frenesi impensável, a tensão quase palpável. Joshua olhava em volta, os olhos desesperados, enquanto a mãe, Valéria, tentava manter a calma. Você precisa entender, Joshua. O que você fez pode destruí-la. Sua voz tremia, cheia de emoção. Chega! Todos vocês estão mentindo para mim! Joshua gritou, seu rosto contorcido em raiva e dor. A atmosfera estava carregada, cada palavra pesada como chumbo. Amanda, com lágrimas escorrendo pelo rosto, olhou para a mãe. O que mais vocês esconderam de mim? Valéria respirou fundo, seu olhar fixo em Joshua. Eu só queria proteger você. Você sempre foi meu filho amado, mas o que está fazendo agora? Você precisa parar. O desespero em sua voz parecia ecoar nas paredes, e foi aí que, como uma onda avassaladora, o som das sirenes da polícia cortou o ar. Vera parou, o coração na boca. É agora, ela sussurrou, a urgência emanando de cada fibra do seu ser. Não podemos deixá-los me pegarem. Eles não vão parar até que eu esteja longe. Joshua estava em pânico, e Vera sentiu que a situação estava prestes a explodir. As portas se abriram abruptamente, e quando a equipe da polícia entrou, o ambiente ficou em silêncio. O oficial mais alto, um homem de terno escuro, olhou para Joshua. Joshua, estamos aqui para resolver isso. Não queremos causar mais conflito. O que você vem fazer aqui? Eu não fiz nada de errado. Joshua gritou. Seu medo agora se transformando em hostilidade. Ao seu redor, a tensão aumentava, todos aguardando o próximo movimento. Vera, com seu coração palpitação, tentou intervir. Ele precisa de ajuda. Isso não pode acabar assim. Ela sentiu uma chama de esperança, apesar de como tudo parecia sombrio. Joshua, essa é a sua chance. Não deixe que a raiva o controle. E, portanto, a verdade começou a emergir. Valéria, com o rosto inchado e olhos aguados, fez um movimento decisivo. Você não está sozinho, Joshua. Somos sua família, mesmo que você tenha nos deixado de lado. Podemos enfrentar isso juntos. O olhar de Joshua hesitou. Para um momento fugaz, uma centelha de compreensão surgiu. Mas o pânico ainda reinava. Ele balançou a cabeça. Não, é tarde demais. Jessica, sua esposa, deu um passo à frente. Joshua, você pode escolher um caminho diferente. Não é só sobre você, é sobre nossos filhos. Pense neles. À medida que as sirenes aumentavam, uma onda de emoções passou por Vera. A sala estava em chamas de sentimentos, mas uma centelha de esperança ainda persistia. Na verdade, todos nós podemos mudar. Mais uma chance, apenas uma chance. E então, com um grito repentino, um dos oficiais disse: Joshua, vamos encerrar isso agora. Não faça nada que você venha a se arrepender. O olhar de Joshua virou-se para Vera, seus olhos refletindo um turbilhão de emoções. Ele hesitou, e nesse instante,
algo começou a mudar. Ele não queria ser aquele homem. Um rastro de dor e desespero ainda o seguiu, mas talvez houvesse uma saída. Eu só queria proteção, Joshua gritou, sua voz quebrada. Vera, vendo isso, sentiu o nó na garganta se desfazer. Ele poderia desistir. Ele poderia se levantar. E no meio da tensão, a verdade começou a se desdobrar. Valéria se aproximou, estendendo a mão. Estamos aqui, Joshua. Estamos com você. É hora de voltar. As sirenes da polícia soaram mais e mais perto. Mas, em um momento que parecia desafiar o tempo, Joshua finalmente se entregou. Ok, eu não sei como, mas quero tentar. É claro que a batalha ainda não terminou, mas naquele momento a realidade se estabeleceu. Ali, juntos, eles eram mais fortes. E então, enquanto Joshua era levado, Vera se voltou para Amanda, seu olhar profundo. Lembre-se sempre que mesmo nas horas mais escuras, existe uma luz. Nunca a perca. A cena se tornou mais calma, lentamente começando a se dissolver em um futuro incerto, mas com um fio de esperança entrelaçado. Enquanto Vera abraçava seu neto, sentiu que o vínculo da família ainda podia ser restaurado, apesar de todos os desafios que ainda restavam. Agora, o que será que o futuro reserva para todos eles? Essa é a pergunta que permanece, com respostas à frente. Ei, antes de acabarmos essa história emocionante, preciso que você preste atenção. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas, porque você precisa estar aqui. Esmague o botão de like agora, isso ajuda muito. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final intenso. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer.